Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um tema chamado replicação. Vamos saber como que o DNA se replica, onde se replica, como faz todo o processo. Vamos aprender mais sobre esse tema hoje? Então vamos lá começar mais uma aula com o professor Rodrigo do canal Biologia Me Aprova. Vamos lá? Você vai sair espertão dessa aula, hein? Vamos lá então. A replicação. Lembrando que isso faz parte de um processo chamado dogma da biologia molecular. Por que dogma? O dogma é uma sequência. É uma sequência exata, ou seja, replicação, a transcrição e a tradução, que vocês podem assistir nos outros vídeos desse canal. Agora, vamos falar só da replicação. Mas, professor, eu conheço com o nome duplicação. É a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Replica ou se duplica? Muito bem. Então, essa fase do dogma é uma fase importante porque ela acontece no núcleo. Na verdade, vocês podem lembrar já a partir de agora que duas etapas do dogma acontecem no núcleo da célula, a replicação e a transcrição. Importante, já começa a memorizar esse tema. Replicação e a chamada transcrição, que a gente vai assistir no próximo vídeo, que é a produção do RNA mensageiro. A única etapa do dogma que não acontece no núcleo é a tradução. Para traduzir tem que ser no citoplasma, beleza? Muito bem. Professor, e quando que isso acontece? Bom, isso é necessário acontecer toda vez e antes de acontecer uma divisão celular. Como assim, professor? Uma célula vai se dividir. Como é que tu vai se dividir se tu não tem matéria-prima suficiente para colocar nas células que serão formadas? Ah, eu entendi, exatamente isso. Ou seja, antes de acontecer uma divisão celular, vai passar por um período chamado interfase. É na interfase ou intérfase que vai acontecer o processo de replicação da molécula do DNA. Aí depois pode dividir, beleza? Muito bem, vamos dar uma observada nisso? Bem, aqui tem um gráfico que mostra a replicação. Eu vou passar para vocês isso aqui, este ponto do gráfico, mais este ponto do gráfico e vamos até este ponto aqui. Por quê? Porque este ponto, o primeiro ponto deles é chamado gap 1. Então, aqui no gap 1, eu vou contar com um teor inicial de DNA. Eu começo com um teor inicial. Hipoteticamente, teor 2C, X, qualquer valor que você quiser atribuir ao DNA. O importante é saber que logo após esse gap 1, você vai encontrar um outro período chamado S, que é o período de síntese, que está acontecendo aqui. É neste momento que vai acontecer a replicação do DNA. Então, salva mais essa aí. Quando que o DNA se replica? Na fase S da interfase. Depois disso, vem para o gap 2, segundo intervalo, e obviamente já está duplicado, depois faz a divisão celular, já com material duplicado. É na anáfase que vai acontecer a redução desse material genético, na mitose, pela separação das cromátidas irmãs, e na meiose tem a anáfase 1 e a anáfase 2. Na anáfase 1 vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos, e na 2 vai acontecer também a separação das cromátidas irmãs, como acontece na mitose, porque a meiose 2 também é chamada equacional como a mitose. Muito bem. Professor, e esses cromossomos aí embaixo, o que eles estão fazendo? Bem, isso é só para mostrar para vocês como que um cromossomo é quando esse cromossomo se encontra no período ainda antes da replicação. Ele é chamado cromossomo simples. Isso aqui ó, é um cromossomo simples. Um cromossomo simples, ele tem somente uma molécula de DNA. Então, em gap 1 ele é simples. Em telófase também ele é simples. Isso no final da divisão celular. E é desse jeito que ele vai ficar quando ele se duplica. Esse cromossomo na forma de um X, porque ele tem duas moléculas idênticas de DNA. Olha como é fácil. Viu só? Muito bem. Então, vamos passar. Vamos à frente. Olha só. Watson e Crick propuseram a estrutura da molécula do DNA, porém não tinham certeza como era o mecanismo de replicação. Assim, em 1958, Matthew Melanson e Frank Stell testaram algumas hipóteses no engenhoso experimento que permitiria distinguir um modo ou do outro pelo padrão de sedimentação das moléculas de DNA
após uma ultracentrifugação em gradiente de cloreto de césio. Então eles fizeram, né, o Watson e Crick, eles não conseguiram definir muito bem alguns padrões, né, como que era a replicação. Eles definiram lá, né, com a ajuda, obviamente, dos antecessores, né. Foi muito importante, muitas pessoas antes participaram desse processo, mas enfim, né, eles ganharam o mérito. Infelizmente a vida é assim, né, fazer o quê, né? Só que quando você descobrir alguma coisa, você vai lá e vai patentear isso, beleza? Antes de qualquer pessoa. Para depois não vir alguém, um oportunista da vida, e dizer, ah, fui eu que fiz. Foi mais ou menos assim que aconteceu, tá? Só para você ficar ligado. Então, 3 modos seriam possíveis, segundo Mesonson e Stell. 3 modos. Que poderia ser semiconservativo, conservativo ou dispersivo. Não entendi, professor. Como assim? É que o Watson e Crick, eles propuseram, naquela história, né, propuseram a estrutura do DNA. Beleza, né, tudo bem, levaram o mérito e assim vai. Foram para a revista e tal. Acontece que eles não sabiam explicar como que era essa replicação. Se ela era semiconservativa, se ela era conservativa ou dispersiva. Quem fez isso? Mesonson e Stell, beleza? Muito bem, então vamos à frente. Então vamos ver todos os processos. Como é que é o processo semiconservativo, como é que é o conservativo e como é que é o dispersivo. E no final vamos definir qual que foi proposto por Mesonson e Stell. Olha só. Primeiro, então o semiconservativo. Vamos destacar aqui semiconservativo. Olha só. As 2 fitas se desenrolariam sem rupturas do esqueleto açúcar-fosfato. E cada uma delas, separadamente, seria utilizada como molde para construir a sua complementar. De sorte que cada nova dupla seria constituída de uma fita velha e de uma fita nova. Tu vai dizer, mas foi isso que eu aprendi. Calma, vamos lá. Vamos ver uma a uma. Você está vendo aqui a molécula original, né, na cor azul, e aqui está vendo as moléculas filhas. Olha só, uma molécula filha, outra molécula filha. Veja que cada molécula tem uma fita original e uma fita nova, recém-sintetizada. A isso chamamos semiconservativo. Por que semi? Porque conserva 50% do original da molécula mãe e os outros 50% é produzido novo, ok? Isso é semiconservativo. Bom, mas eles também testaram um método conservativo, que vocês vão observar aqui. O que é o método conservativo? Seria similar ao anterior, porém as fitas novas, recém-sintetizadas, constituiriam a nova dupla e a dupla original se manteria como tal. Então, por exemplo, aqui está a molécula original integral com as 2 fitas e a molécula nova teria 2 fitas novas, ok? 2 recém-sintetizadas. A isso chamamos conservativo. Muito bem, vamos à próxima, o método dispersivo. Lembrando que esses métodos eram proposições feitas por Mesonson e Stell. Depois do teste, eles concluíram que uma delas era correta. Muito bem. Na dispersiva, ou dispersivo, haveria quebras continuadas na espinha dorsal de açúcar-fosfato e subsequente reconstituição após a duplicação que poderia resultar numa mistura entre segmentos velhos e novos na mesma fita. Beleza? Então, aqui eu tenho a molécula original e vocês podem observar nessa molécula aqui, nessa molécula formada e na outra, que elas têm pedaços, né, novos e velhos, misturados assim e tal. Esse é o chamado dispersivo, tá? Muito bem. Vamos lá para a próxima informação. Conclusão. Eu sei que você já concluiu, mas é importante saber. Daqui um pouquinho vai cair numa prova de vestibular, na prova do Enem, cai tanto sobre o DNA, e tem que saber o que é dispersivo, o que é conservativo, que método era esse, se é certo, se não é. Claro que o método correto é o método semiconservativo, a replicação semiconservativa, aquela primeira que nós vimos. Observa aqui, ó. Temos a molécula mãe original, temos as moléculas filhas, lembrando que cada molécula filha vai ter uma fita original da molécula mãe e uma nova, recém-sintetizada. Muito bem. Então, a replicação acontece antes da divisão celular, na interfase, no período S, ok?
no núcleo celular, é a primeira etapa do dogma da biologia molecular, seguida da transcrição, que também acontece no núcleo da célula, e posterior à tradução, que acontece no citoplasma. E o método proposto por Mesonson e Stell é o método semiconservativo, beleza? Muito bem, então vamos lá. Aí está. Agora vamos falar mais sobre as enzimas que operam, as principais enzimas que operam durante o processo de replicação. É importante saber um pouco mais detalhado esse processo. Enzimas. A primeira enzima que nós vamos trabalhar é a DNA helicase. Vamos ver quais as principais funções da DNA helicase. Vamos ver então? Olha só. Quebrar as pontes de hidrogênio para separar as fitas, primeiro, e reconhecer a origem de replicação, assim como desenrolar a dupla hélice na forquilha de replicação. Então, vamos dar um destaque nas funções. Primeiro destaque, quebrar as pontes de hidrogênio, beleza? Segundo, para que ela vai fazer isso? Para separar as fitas da molécula de DNA. Depois, reconhecer a origem de replicação. Já falo mais sobre isso. Assim como desenrolar a dupla hélice na chamada forquilha de replicação. Olha quanta função importante da DNA helicase. Vamos de novo lá em cima. Pontes de hidrogênio. Professor, calma lá. Pontes de hidrogênio? Exatamente isso. As bases nitrogenadas entre uma fita e outra da molécula de DNA são presas por pontes de hidrogênio. A adenina se liga à timina e a timina à adenina, através de duas pontes de hidrogênio. A citosina à guanina e a guanina se liga à citosina, através de três pontes de hidrogênio. Se você fosse falar em desnaturação, um processo que pode ser promovido através da elevação da temperatura, por exemplo, seria possível desnaturar uma molécula de DNA? Claro que sim. E para isso, tu teria que alterar as pontes de hidrogênio, romper essas pontes de hidrogênio. Então, qual seria uma molécula mais vulnerável no processo de desnaturação? A que teria mais combinações citosinas-guaninas, guaninas-citosinas, ou a que teria mais combinações adeninas-timinas, timinas-adeninas? Bem, a mais vulnerável seria aquela que teria a maior quantidade de duplas ligações, ou seja, a TTA. Essa seria a mais vulnerável, porque duas é mais fácil romper do que três, Beleza? Se liga aí. Vamos lá então. Uma função. O que é a origem de replicação? A origem de replicação é o local aonde vai acontecer a abertura da molécula de DNA. Sabe-se que essa abertura ela acontece em vários pontos, não é num único ponto. Isso ajuda a dar mais rapidez no processo de replicação. Então é importante que nessas origens de replicação ela vá reconhecer a origem e obviamente as outras enzimas vão atuar. E tem uma enzima chamada RNA primase, que nós vamos falar mais aqui um pouquinho sobre ela, que também é muito importante. Vamos ver agora a chamada DNA polimerase. Eu já começo dizendo para vocês que durante um processo de replicação nós encontramos mais de um tipo de DNA polimerase. Começa assim, tá? Tem mais de um tipo de DNA polimerase. Então, ela realiza a síntese de uma nova fita de DNA e adiciona nucleotídeos sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, realiza a produção da molécula nova na fita de DNA e ela tem que adicionar nucleotídeos no sentido 5 linhas, 3 linhas. Beleza? Muito bem. Vamos à próxima enzima. A DNA ligase, olha só que enzima importante. Unir os fragmentos de Okazaki na fita descontínua. A gente já vai ver melhor o que são esses fragmentos de Okazaki na fita descontínua. Essa fita descontínua, ela também é chamada fita retardada. Tu vai ver daqui um pouquinho por quê. Mais uma enzima importante. A DNA topoisomerase, ou somente topoisomerase. Até porque tem mais de um tipo de topoisomerase. Bem, a função dessa topoisomerase, vamos à função. Catalisam quebras no DNA e através de ligações covalentes e seguram essas sequências quebradas. Olha só, elas vão catalisar as quebras no DNA, primeiro, para poder fazer a replicação. E, através de ligações, chamadas ligações covalentes,
e elas vão promover esse processo com a finalidade de segurar esses pontos já quebrados, esperando a atividade das outras enzimas. Então vamos mais uma vez, catalisam quebras no DNA e através de ligações covalentes e seguram estas sequências quebradas. Ou seja, ficam quebradas, permite que fiquem quebradas, porque isso vai otimizar a replicação. Na sequência, tu vai entender perfeitamente. Proteínas, plural SSB, ok? Olha só, vamos a proteínas, elas também podem ser chamadas de proteínas ligantes, tá? Liga-se a fita simples do DNA, porque ela já se abriu, e impede a sua torção. Então ela fica ali dando uma mãozinha, ou seja, ela vai se ligar à fita já quebrada, fita separada, e vai impedir que ela volte a se enovelar, ok? E agora vamos falar de uma outra enzima importante. Olha só, professor, eu nunca tinha ouvido falar em tantas enzimas assim. É verdade, tem que ficar atento, porque vestibulares e federais costumam cobrar bastante essas enzimas. Agora vamos falar da primase. A primase também é chamada RNA primase. O que ela faz, professor? Vamos lá. Produz os primers. O que são os primers? São os iniciadores, que são pequenas sequências de RNA. Cuidado, hein? Não está errado não, é RNA a partir de um molde de DNA. Então, ela vai formar os chamados primers, os iniciadores, que são sequências de RNA produzidos a partir de um molde de DNA. Primer é o iniciador, é o local onde vai a enzima DNA polimerase reconhece esses primers e começa a fazer o processo a partir deles, ok? Muito bem, vamos lá a mais uma informação agora para dar continuidade. Agora a gente vai ver o seguinte. Vamos ver um processo aqui mais resumido da replicação e na sequência eu vou fazer uma abordagem para a gente verificar o que é descontínua, o que é contínua, o que é fragmento de Okazaki, o que é forquilha de replicação, enfim. Vamos ver? Vamos pelo número, pela sequência numérica, a gente vai saber certinho a função. DNA polimerase, é uma revisão. A longa fita líder, a fita líder é a fita que vai ordenar o processo inicial da replicação. Fita líder. Número 2. Temos agora a DNA helicase. Desenrola a dupla hélice. Acabamos de ver. Depois, terceiro ponto, as proteínas ligadoras tornam a fita molde disponível, a primase e a DNA polimerase. Muito bem. Quarto processo. Vamos ver. Já vamos dar uma explicação mais detalhada sobre tudo isso. A primase produz os chamados primers. E quinto processo, revisão, a DNA polimerase alonga a fita atrasada. Então tem a fita líder e tem a fita atrasada. A líder é aquela onde vai ter a replicação chamada replicação contínua e a atrasada a descontínua. Vamos agora a esta parte aqui fundamental. Acho que isso aqui vai fechar com chave de ouro a nossa aula sobre esse processo. Bom, esse processo aqui em cima, dá uma olhadinha comigo. Ó. Eu coloquei aqui em cima a seguinte informação. Olha só, para pensarmos juntos, ó, DNA polimerase, sentido 5 linhas, 3 linhas e 3 linhas, 5 linhas. Por quê? Primeiro que a DNA polimerase, ela só atua no sentido 5 linhas, 3 linhas, ok? Mas tem um pequeno detalhe que a gente tem que ficar muito ligado. Nós vamos ver a partir de agora. Como o DNA, as duas fitas da molécula de DNA, uma delas é no sentido 3 linhas, 5 linhas, e a outra 5 linhas, 3 linhas, é impossível a DNA polimerase atuar no mesmo sentido, ou seja, nas duas fitas de cima para baixo ou de baixo para cima. É impossível. Repetido por quê? Porque uma fita é 3 linhas, 5 linhas e a outra 5 linhas, 3 linhas. Então não tem como fazer esse processo do mesmo ponto, de cima para baixo ou de baixo para cima. O processo vai acontecer assim, ok? De cima uma para baixo e de baixo para cima a outra. Muito bem, então, agora é importante que você não confunda que é impossível a enzima DNA polimerase, lá na fita nova, operar no sentido 3 para 5. Ok? Tu vai ver o porquê. Somente no sentido 5 linhas, 3 linhas. Eu lembro de uma questão que eu corrigi com os meus alunos,
mas você também é meu aluno, talvez você tenha passado por isso, ou não, que tinha aquela personagem Mafalda e o Felipe. Tinha uma tirinha na questão e o Felipe perguntava para Mafalda, decepcionado com alguma coisa da vida, perguntou a ela: Mafalda, um suspense, qual é o sentido da vida? Mafalda responde, adivinha o quê? 5 linhas, 3 linhas, Felipe. Esse é o sentido. Então, não tem outro sentido, ok? Ah, entendi, professor, muito bem. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês agora, olha só, nós encontramos uma fita da molécula de DNA, esta aqui, ó, ela está posicionada, ó, do 3 linhas para o 5 linhas. Vamos só melhorar isso aqui. Agora vai melhorar, deixar aparecer no número 5. Do 3 linhas para os 5 linhas. Muito bem. E a outra fita, ela está posicionada no sentido 5 linhas, as 2 fitas originais, ok? 5 linhas e 3 linhas. Muito bem, então aí está. As 2 fitas originais, uma está no sentido 5 linhas, 3 linhas e outra 3 linhas, 5 linhas. Beleza. Você viu que eu coloquei aqui o sentido da enzima DNA polimerase. Veja, ela vai entrar nesse ponto aqui, nessa fita, e você vai ver que a fita nova que está aqui dentro, olha a pontinha da seta, quando que ela começou a ser produzida? Deste ponto aqui, ó, deste ponto. 5 linhas e foi para o sentido 3 linhas. Como essa fita ela está seguindo o sentido correto da vida, tu vai chamar essa fita aqui de fita contínua, ok? Isso aqui, ó, é chamado de fita contínua, beleza? Aqui o processo vai ser continuado, ou seja, esta fita que eu fiz em azul começa a ser produzida e vai até o final. Neste ponto aqui, neste ponto, exatamente neste ponto, é o ponto chamado a forquilha de replicação. Essa forquilha ela vai se abrindo cada vez mais e essas fitas da molécula de DNA, as fitas originais, que é essa fita chamada contínua, que aqui está, ela vai abrindo a contínua e a descontínua como se fosse um bodoque. Sabe aqueles brinquedos antigos? Não sei se você vai recordar que brinquedo é esse. Que tu segurava assim, tinham dois espaços para segurar 2 cordas de um lado e 2 cordas do outro, e tinha uma bolota de plástico no meio. Não sei se você vai lembrar. E tu abria de um lado, então aquela bola ela circulava até a outra extremidade e outra pessoa fazia também a mesma coisa em sequências alternadas, ela ia e voltava. É mais ou menos isso. Nesse caso, tu vai abrir essas fitas originais como se fosse abrir sei lá o que. Vamos fazer um exemplo. Abrir os braços. Abrir os braços, 2 braços são os líderes do DNA e dentro desses braços vai acontecer a produção das fitas novas. Estou tentando colocar vários exemplos para a gente poder fazer uma analogia. Então, no sentido 5 linhas, 3 linhas, as enzimas, a enzima DNA polimerase vai atuar de forma continuada, porque ele é o sentido correto. Mas como lá dentro, na outra extremidade, é impossível produzir uma fita, olha só, impossível produzir uma fita no sentido 5 linhas, 3 linhas e seguir a mesma sequência, a mesma ordem observada na outra fita chamada fita contínua. Observa comigo aqui em cima, veja, mais uma vez, toda essa fita aqui, toda essa fita, ela está indo nesse sentido. E a outra fita no sentido contrário. Vê se você vai entender bem isso. Então, esta fita contínua está prosseguindo 5 linhas, 3 linhas. E a outra fita também está prosseguindo o sentido 5 linhas, 3 linhas. Só que não está na mesma ordem observada na fita anterior. Então, o que significa? Que a enzima DNA polimerase ela sempre vai atuar no sentido 5 linhas, 3 linhas. Só que na fita descontínua não vai seguir a mesma sequência. Isso é motivado devido ao DNA, a molécula original, ter uma fita 3 linhas, 5 linhas e a outra ser 5 linhas, 3 linhas. Se as 2 fitas hipoteticamente fossem 5 para 3,
a enzima DNA polimerase iria atuar nas duas fitas, produzindo fitas novas lá dentro, no mesmo sentido. Mas não tem como. Não tem como eu ir, se eu estou pensando aqui, deste ponto aqui, ó, este é o ponto, eu estou indo do ponto A para o ponto B, porque é do ponto 5 para o ponto 3. E aqui eu estou indo do ponto A para o ponto B, que também é do sentido 5 para o 3. Só que o A para o B está no sentido inverso. Um está indo nesse sentido e o outro está indo no outro sentido. Para você observar bem, para não se confundir o que é esta ação. Eu lembro de uma questão de vestibular, eu dou a aula e fico lembrando, eu lembro de uma questão de vestibular que perguntava ou afirmava que se era possível a enzima DNA polimerase atuar em sentido inverso. É possível não, é fundamental, ela vai atuar no sentido inverso, só que sempre obedecendo a ordem do carbono 5 para o carbono 3. Sempre 5 linhas, 3 linhas, nunca 3 linhas para os 5 linhas, ok? Muito bem. Agora, é importante lembrar também que nessa fita chamada fita descontínua ou fita retardada, ela não tem condições de produzir uma sequência. Então, ela não vai produzir uma sequência do início ao fim, como aconteceu na fita contínua, ou seja, sem paradas. Ela vai ter que fazer aos poucos. É como se você tivesse tijolos para você descarregar na tua casa. Você não vai fazer isso de uma única vez. Veja, cada vez, estou só tirando aqui as cores para ficar melhor, para a gente poder observar, menos poluir o desenho. Observem comigo isso aqui. Aqui eu estou vendo, aqui tem um fragmento, um pedacinho, aqui tem mais um pedacinho, sempre no sentido 5 para o 3, e aqui mais um pedacinho. O que significa que nessa fita chamada descontínua, a DNA polimerase que vai atuar nessa sequência, ela vai atuar, porém, muito mais devagar. Por quê? Porque justamente pelo fato de que a fita original ela está no sentido inverso à fita posterior, que é a fita onde produziu a fita contínua, ou a replicação contínua. Então o que vai acontecer? Esses fragmentos de Okazaki são pequenas porções, pequenos pedaços, onde vai acontecer a produção da fita nova e, lógico, tem que fazer devagar, pedaço por pedaço, depois a enzima DNA ligase vai unir esses pedaços, que são chamados de fragmentos de Okazaki. Vamos revisar? Vamos lá? Mais uma vez. A replicação pode ser contínua e a replicação pode ser descontínua. A replicação contínua é rápida, porque a fita nova que está sendo produzida, ela está sendo produzida no sentido 5 linhas, 3 linhas, no sentido do ponto inicial, este ponto inicial, que eu chamei de ponto A, para o ponto B, ok? No sentido tradicional. Enquanto na outra fita, a fita nova que está sendo produzida, ela vai ser produzida devagar. Por que devagar? Porque os fragmentos de Okazaki que vão ser produzidos, precisam ser produzidos no sentido 5 linhas, 3 linhas, mas o que está acontecendo? Esta fita, ela tem uma sequência original oposta à sequência observada na outra fita, já que o DNA tem duas fitas. Lembrando, 5 linhas, 3 linhas em uma, 3 linhas, 5 linhas na outra. É bem importante você memorizar a seguinte informação. Fragmento de Okazaki só aparece na fita descontínua. Fragmento de Okazaki é unido através da enzima DNA ligase, ok? Não há fragmento de Okazaki na fita contínua, só na descontínua. E a enzima DNA polimerase tem vários tipos, e ela somente atua no sentido 5 linhas, 3 linhas. Uma está indo da esquerda para a direita e a outra está indo da direita para a esquerda, ok? Porém, sempre obedecendo a sequência 5 linhas, 3 linhas. Forquilha de replicação é o ponto onde está acontecendo a abertura das fitas da molécula original. Essa forquilha cessa quando chegar à última extremidade da molécula e quando separar cada molécula, ou melhor, a molécula mãe produziu 2 novas moléculas e cada uma delas vai ter 50% da fita original e os outros 50% foi recém-sintetizado. Por isso chamamos a replicação de replicação
semiconservativa, ok? Muito bem. Então, muita informação, eu gosto de fazer várias observações, porque a gente precisa ficar ligado e nas diferenças. Eu vejo algumas aulas que produzem alguma dúvida para a pessoa, então eu preciso afirmar para você o que é isso. Forquilha de replicação, descontínua, contínua, dá para chamar também de fita retardada descontínua, 5 linhas, 3 linhas, memoriza isso, faz as tuas observações. Vamos resolver 2 questões agora, aplicar o conhecimento. Vamos lá. Então, observe a figura abaixo que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA. Aqui estão os modelos. Num primeiro modelo, então todos aqui eu tenho modelo 1, 2 e 3 da replicação, modelo original, e aí o processo que vocês estão vendo. Então, esse modelo aqui, então, se replicou dessa forma, já vou explicar melhor para você. Este aqui obedeceu uma outra regra de replicação, ok? E este também obedeceu uma outra regra. Então, vamos lembrar da minha aula inicial. Se a molécula original, como vocês estão vendo nessa cor cinza, se abriu e ela foi segmentada, cada uma das 2 moléculas produzidas tem uma parte clara, uma parte branca e uma parte cinza, em sequências. Nós podemos chamar este evento, que é o evento 1, de replicação semiconservativa? Não, ela é chamada dispersiva. No evento 2, ou no exemplo 2, eu vejo que temos uma molécula original, na cor cinza também, e aí eu observo o seguinte, que uma delas se manteve totalmente original e a outra totalmente nova. Como é que se chama isso? Ela é chamada conservativa. E no terceiro exemplo, nós temos aqui a molécula original na cor cinza, onde nós temos 2 moléculas novas produzidas, sendo que cada uma delas tem uma fita cinza e uma fita branca, ou seja, mantém uma fita original e a outra foi recém-sintetizada. Logo, o número 3, que nós estamos observando, é o exemplo proposto por Mezenson e Stell, a semiconservativa, beleza? Então, mira no número 3. Vamos ver qual é a pergunta. Vamos deixar assim, aqui está. Veja só, o experimento de Mezenson e Stell, realizado em 1957, provou que o modelo correto para a replicação do DNA tu já sabe que é o modelo 3. Então, tu vai ganhar tempo, vai tirar o modelo 1, tira modelo 1, tira modelo 2. Ficamos com 2 alternativas. Letra D é o número 3, porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas. E a letra D, o 3, porque na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada. Ela não é degradada, ela é mantida. As 2 originais se separam, ficando cada uma na nova molécula, em uma nova molécula, e a outra vai ser recém-sintetizada. Então, a resposta correta é a letra D, de Dinamarca. Vamos colocar um certinho aqui, beleza? E vamos para a próxima questão. Mais uma questão para a gente poder observar bem essas questões e poder memorizar essas aulas, beleza? Eu dou um recado para você, assista todos os vídeos sobre o dogma da biologia molecular, para você poder ter um entendimento sobre todo o complexo, todo o processo. Mas eu separei os vídeos para facilitar o entendimento de cada etapa. Próxima questão. Sobre o processo de replicação do DNA, é incorreto afirmar que, letra A, cada molécula de DNA nova é composta por um filamento antigo e um filamento recém-sintetizado. Isso é correto afirmar. Beleza? Muito bem. Letra B. Não há a necessidade de um primer de RNA para a polimeração do filamento contínuo. O primer, ele existe na replicação. Não importa se a replicação é contínua ou descontínua. Essa alternativa é a alternativa incorreta. Letra B. Letra C. A polimerização se processa no sentido 5 linhas, 3 linhas. Perfeitamente correto. Lembrando que é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, seja na fita contínua ou seja na fita descontínua. A fita descontínua, onde tem os fragmentos de Okazaki, ok?
Só lembrando que a fita contínua, para a gente poder fazer essa separação, ela vai da esquerda para a direita, enquanto outra vai da direita para a esquerda, mas sempre obedecendo 5 linhas, 3 linhas. Letra D. Mais de um tipo de DNA polimerase participa do processo. Sim, perfeitamente correto. E a letra E, esse processo ocorre de forma bidirecional. Isso confirma toda aquela história que eu falei para vocês até agora. Que uma fita do DNA está na ordem 3 linhas, 5 linhas e a outra 5 linhas, 3 linhas. É por isso que existe a fita contínua e a replicação contínua e a replicação descontínua, por este motivo. Então, muito bem, correto também. Muito bem, pessoal. Mais uma aula sobre o dogma da biologia molecular no nosso canal Biologia Minha Prova. Eu espero ter o feedback. Assista esse vídeo novamente. Vai dando pausa nesse vídeo, faz as tuas anotações, mas não esqueça de fazer mais exercícios sobre esse tema para você ficar muito bem nessa matéria. Valeu? Te espero na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.